por que trazer este cuidado com a fé? Queridos, a fé que buscamos ter não teve início grande. Vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus é uma prática simples. O objetivo da mensagem hoje, em nosso segundo encontro nesta série, guarda a sua fé, cuida da sua fé, alimente a sua fé. Sim, o objetivo da mensagem aqui, sim, é pontuar algumas verdades sobre o porquê a fé continua a desaparecer. Nosso primeiro encontro, nós falamos que o Senhor Jesus, sim, em Lucas capítulo 18, verso 8, a parte B, ele vai dizer: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Olha que coisa importante que Jesus, oh maravilha, Jesus, ele deixa claro, porque a rejeição de Deus, ou sobre o que é de Deus, pelo presente momento que nós vivemos agora é preocupante. Então, queridos, vamos hoje, mais uma vez aqui, tratar sobre o que está acontecendo para a fé, ela pegar esses caminhos de enfraquecimento, não querer mais as pessoas evidenciá-las em sua vida. Vamos aqui comigo, porque nós estamos nesta série. E eu tenho falado, gente, que a fé é muito importante. O escritor aos Hebreus vai dizer: sem fé é impossível agradar a Deus. O apóstolo Paulo vai dizer: pela graça sois salvos mediante a fé. O apóstolo Paulo vai dizer: por falta da conservação da fé e uma consciência pura, olha só, que muitos têm rejeitado, isso é, a consciência pura e a conservação da fé, ele vai dizer que tem visto muitos fracassando na fé. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns desviarão da fé. Esse alguns, eu quero que não seja você. Então preste bem atenção, porque nós falamos quais são as causas da fé continuar desaparecendo. Falamos no vídeo anterior que uma das causas que está clara, queridos, é a crescente secularização. Lembra lá? Eu te aconselho a estudar comigo neste vídeo anterior esse extraordinário ponto. É muito bom, você precisa compreender como que vai o abandono da fé hoje em relação à crescente secularização. Obreiro, o Wi-Fi de Deus está ligado. Você está conseguindo acessar o sinal? Porque nós estamos no nosso canal, resumindo Divinas Razões. Eu sou o pastor Fábio Elias e estou aqui, queridos, neste canal, colocando, sim, mensagens, instruções, orientações para respaldar o seu ministério local. Então vamos lá. Qual é a segunda causa da fé continuar desaparecendo? A influência da ciência e do racionalismo. Vamos parar para meditar um pouquinho sobre isso aqui? Ou seja, a influência da ciência e do racionalismo, olhando por esse prisma aqui, o abandono da fé é fruto do avanço da ciência e do pensamento racional. Ou seja, a busca por explicações científicas e lógicas que, sim, é colocado diante de nós, entra em conflito com certos aspectos da fé bíblica, por não ter explicação, sim, como a ciência ou o raciocínio lógico quer. Então, queridos, a realidade é que damos respostas simples às coisas complexas que a ciência, o raciocínio, o pensamento racional quer.
para então se satisfazer. Mas, queridos, o evangelho é simples, a fé é simples, e o que se exige é isso. À medida que as pessoas vão se tornando mais educadas e informadas, olhando por esse lado da ciência, do raciocínio, do pensamento racional, elas buscam respostas mais profundas e satisfatórias em um campo em que, na verdade, exige fé. A fé não é um pulo no escuro, mas, queridos, a fé dentro das Escrituras não é algo assim, queridos, que eu vou dizer que a gente explica fácil. Não, é preciso ter fé. E quando não se tem essa fé e surge tantos e tantas necessidades de explicações para as coisas, é que vai ficando complicado a fé permanecer de pé. Eu sei que para muitos talvez esse pensamento não vai ser fácil de ser aceito, mas é a realidade. Como entrar no reino de Deus? Imagine para você ver. Como entrar no reino de Deus? É uma coisa simples para Jesus. Porque o próprio Jesus disse a Nicodemos: se não nascer de novo, nem se vê o reino. É simples, mas se você ver, queridos, no Evangelho, você vai perceber que a fé é algo simples. O apóstolo Paulo, quando escreve na sua carta aos Coríntios, Paulo vai dizer assim: eu temo, eu tenho um tipo ou um certo medo. Por quê? Paulo vai dizer assim: porque assim como a serpente enganou Eva lá no jardim do Éden, Paulo vai dizer: eu temo também que o maligno, que o mal engane vocês, tirando vocês da simplicidade do Evangelho. Da simplicidade do Evangelho. E aí, diante da complexidade que as pessoas querem respostas, querem saber, queridos, fica difícil. O Evangelho que salva, disse Paulo, eu não tenho vergonha do Evangelho. O Evangelho que salva anuncia uma pessoa que na terra é pessoa e Deus ao mesmo tempo, e ele se fez carne e habitou entre nós. Aceitar que um Deus todo-poderoso salva perdidos, que crê em seu modo de justificá-los e salvá-los, é loucura. Mas para nós que cremos, Paulo vai dizer, é poder de Deus. Você já imaginou, queridos, sobre estas coisas? Porque a ciência, o pensamento lógico, racional, eles vão querer explicações que, na verdade, exige fé, somente isso. Somente isso. Você tem fé? Você ainda tem fé? Porque, queridos, você já ouviu falar da Helen Keller? Caso extraordinário da medicina, pois após seu nascimento foi notificado que ela não via nada, não ouvia nada e não falava nada. Mas aprendeu a se comunicar quando adolescente. Uma vez perguntaram a Ellen: você foi cristã, sempre foi cristã, mas como crer em Deus se você nunca ouviu? Como crer em Deus? Olha que interessante a simplicidade que ela responde, deixando claro a existência da fé. Ellen responde: Deus sempre esteve comigo no meu mundo escuro e silencioso. Eu só não sabia que ele se chamava Jesus. Simples assim. Jesus disse: crede em Deus e crede também em mim. Agora, queridos, as pessoas que nós estamos ultimamente agora vivendo ao redor delas, juntamente com elas, entre elas,
estão querendo realmente provas da nossa fé com bases científicas, com base em raciocínios ou pensamentos lógicos. Mas a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. E aí, queridos, dá esse choque mesmo, dá essas coisas. E eu aconselho você, fique com a palavra de Deus. Fique com a sua fé. Não vamos ter resposta para tudo. Como não perder a fé diante de tantas exigências científicas que querem provar por que a gente crê, como que a gente crê, e crendo por que agimos assim. Como não perder a fé diante de tantas necessidades de provas que convence o raciocínio lógico, o pensamento naturalista das pessoas? Meu Deus, deixa eu lhe dar aqui uma direção nesta manhã, nessa tarde que você está comigo, e eu quero pedir para você, hein? Curte o nosso canal, se inscreva no canal Divinas Razões, ou seja, resumindo Divinas Razões. Abrace essa causa comigo, a comunidade aqui está crescendo, nós estamos rumo aos 500. Queridos, não é fácil, mas com a sua ajuda, você compartilhando, isso aqui vai explodir, pode ter certeza. Deus está nesse negócio. Agora, como não perder a fé diante de tantas exigências científicas, provas para convencer a razão lógica, o pensamento lógico, naturalista? O que fazer? Primeiro, querido, saiba que a Bíblia não é um livro científico. Não, a Bíblia não é um livro científico, mas fala de coisas científicas que foram descobertas após textos bíblicos já existirem. Então sustenta a sua fé, porque a palavra de Deus, ela é realmente algo que foi inspirado pelo Espírito de Deus. E aqui, queridos, eu digo que os escritores não sabiam cientificamente o que escreveram, mas quem os inspirou sabia que, ao ouvir, teriam que ter fé. Ouvir, seriam pessoas alcançadas pela fé daqueles que por fé serviram, andaram e adoraram ao Senhor. Por exemplo, saiba que a Bíblia não é um livro científico, mas fala de coisas científicas para então dar força à nossa fé. Porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Em Isaías, capítulo de número 40, verso 22, já se referia à terra como sendo redonda, mas só no século XV que os grandes, lembra disso? Os grandes navegadores como Cristóvão Colombo o provaram na prática, confirmando que a Bíblia estava certa. Jó capítulo 28, verso 25, já afirmava: o ar tem peso. E então, queridos, em 1643, descobriram, e aí acabou-se as dúvidas de que realmente, querido, a Bíblia, a palavra está certa. Oh meu Deus, em Jó capítulo 26, verso 7, diz que Deus suspende a terra sobre o nada. Isso era inadmissível naquele tempo, você pode ter certeza disso. As imagens que os satélites dão agora, meu Deus. Então, em 1650, essa questão de que a Terra está suspensa pelo eixo imaginário, na verdade, é uma forma de não aceitar que é o poder de Deus. Diante de perguntas racionais e lógicas como: por que Deus permite o justo sofrer? Oh, irmãos, e lá tem algum justo? Oh, queridos, para e pensa. A Bíblia diz assim que Deus olhou e não viu nenhum justo sequer. Então não fica atrás desse pensamento lógico de que o justo não sofre, não. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quando essas respostas não vêm, você ainda tem paz com Deus? A paz que excede
todo entendimento, como disse Paulo em Filipenses 4:7. Você tem paz com Deus? Mas olha que coisa aqui que eu estou lhe perguntando. Não ter respostas para perguntas que a Bíblia se cala tira sua paz. Porque Paulo vai dizer: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Ou seja, diante dessa realidade das exigências científicas, quando o assunto é fé, das exigências do pensamento naturalista em razão de nossa fé, gente, temos paz com Deus. Quem nunca teve paz de Deus? Você ou quem sempre anda descrendo daquilo que Deus diz ter feito, diz fazer, diz que é possível? Olha, queridos, eu quero levar você aqui a esse pensamento. O que você já experimentou ao crer te motiva a continuar crendo e acreditar? Então segura sua fé, porque hoje a ciência comprova que a oração tem poder em razão dos últimos 10, 15 anos de pesquisas. Hoje está comprovado cientificamente, psicologicamente, mas a palavra de Deus já falava que a fé, querido, ou a oração da fé, a oração tem um efeito poderosíssimo. Por que buscar guardar a fé? Eu termino dizendo para você: acreditamos para dar início na jornada que não termina no raciocínio lógico, com as explicações que a ciência quer, mas porque já temos sido alvo de uma poderosa fé, já está registrando a vida eterna em nosso ser, em nosso coração. E o autor dessa fé e consumador dessa fé é Jesus Cristo. A fé alimenta o desejo de viver a vida eterna, que Jesus disse que é conhecer o Pai como o único e verdadeiro Deus, que enviou a Jesus Cristo, o seu único Filho. Queridos, eu sei que nesta hora nossa conversa aqui foi poderosa, abençoadora. E eu quero pedir para você: guarde a sua fé, sustenta a sua fé, não porque a ciência quer explicações, o pensamento naturalista quer, os pensamentos lógicos querem exigir e exige respostas sim satisfatórias a eles. Não, lembre-se que a fé, ela é o combustível que nos mantém andando e vivendo, sim, como justos, justificados pelo sangue de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu dia e tudo de bom, porque por aqui cada encontro nosso é um destravar. Tchau, tchau.